Se você tá ansioso pro Enem, calma, respira. Eu sei exatamente o que é passar por isso. Hoje em dia eu faço medicina, mas antes de ser aprovada, eu fiz 1 milhão de provas. E em todas elas eu senti uma ansiedade terrível que me atrapalhava muito. Inclusive, foi uma das causas de eu não ter passado antes. Mas ano passado, graças a Deus, eu consegui a minha aprovação e consegui, pela primeira vez, dominar a minha ansiedade nas provas. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Como vocês podem dominar a ansiedade de vocês e passarem no Enem. Mas antes disso, não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal e me seguir lá no Instagram, @futuradoutoradani, onde eu compartilho a minha rotina, dicas de estudo e muito mais. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade, se ela for canalizada para o lugar certo, ela não é ruim. Pelo contrário, ela é benéfica. Por muito tempo, eu achei que a ansiedade só podia ser ruim, que era uma coisa que me atrapalhava, que me deixava nervosa. Mas, hoje em dia, né, estudando um pouco mais dentro da faculdade e pelas coisas que eu aprendi ao longo desses anos de vestibular, eu entendi que a ansiedade, ela não acaba. Pelo contrário, ela continua lá porque ela é uma resposta natural do nosso organismo a uma situação de estresse que vai ativar o nosso sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático, gente, ele é aquele sistema de luta ou fuga. E aí eu pergunto pra vocês, numa situação de luta ou fuga, a gente precisa estar focado ou pode estar disperso? Como que tem que ser essa resposta? Exatamente, a gente precisa estar focado, precisa estar concentrado e ter a capacidade de tomar decisões rápidas que nos favoreçam nessa situação de estresse, de perigo. E é justamente isso, gente, que a ansiedade pode fazer por você lá no dia da sua prova do Enem. Não é porque você tá ansioso que isso seja ruim. Na verdade, você tá ansioso porque você se importa com aquela prova. Porque se dar bem nessa prova é importante para você. E quando você entende isso, você consegue compreender que nem sempre você vai estar calmo fazendo uma prova. Na verdade, é muito difícil você estar calmo fazendo uma prova. Porque é realmente natural. A gente precisa estar focado, a gente precisa estar concentrado naquilo que a gente está fazendo. Então, esse foi o passo número 1. Entender que a ansiedade, ela não é maléfica, tá? Ela é benéfica, ela pode ser a sua amiga. O segundo passo, gente, é entender de onde a sua ansiedade está vindo. Geralmente, a nossa ansiedade vem da nossa necessidade de querer controlar o futuro, de querer garantir que a gente vai passar, de querer garantir que a gente vai acertar a quantidade de questões necessárias. Mas eu vou dar um conselho pra vocês que eu recebi no meu último Enem, que me ajudou muito. Foi de um amigo, que ele falou assim pra mim, que no dia da prova ia ser só eu, a prova e aquilo que eu tinha estudado. Então que não adiantava eu ficar nervosa, eu ficar querendo controlar os acertos, que eu precisava confiar naquilo que eu construí. E é justamente isso que eu falo pra vocês. Confiem naquilo que vocês construíram. Confiem em cada questão que vocês estudaram, em cada simulado que vocês fizeram, em cada erro que vocês corrigiram. No dia da prova, essas coisas elas vão se sobressair. Você não vai esquecer tudo. Calma, relaxa. Eu sei que a gente pensa isso. A gente pensa que o nosso esforço foi em vão, mas não foi. Você vai lembrar, tudo bem? Você só precisa confiar naquilo que você construiu. As suas noites estudando, os seus dias estudando não foram em vão. Na hora, você vai conseguir fazer a prova, tudo bem? Ai, mas porque a prova do Enem muda todo ano? Porque e se tiver difícil? E se tiver muito fácil? E se a TR for assim, assim, assado? Gente, não pensem nisso agora. Controlem a ansiedade de vocês. Agora não é hora de pensar nisso. Se vocês pensarem nisso, isso vai atrapalhar vocês. E isso nos leva ao terceiro passo. Não fiquem presos ao futuro. Vivam o presente. Uma das coisas que geralmente mais travam a gente é ficar pensando, e se eu não passar? E se o resultado for ruim? Mas, gente, escutem isso e levem pra vida, tá? O dia da prova é um jogo. O jogo só acaba quando ele termina. E aí, eu quero que vocês pensem comigo. Ano que vem a gente vai ter Copa do Mundo. Vamos supor que o Brasil, primeiro tempo, tá jogando lá contra a Argentina e está perdendo. Que não aconteça assim, mas vamos supor que esteja acontecendo. Você acha que os jogadores ficarem chorando, ficarem lamentando as coisas que eles não fizeram antes, né, no primeiro tempo, que eles poderiam ter se preparado mais, vai ajudar eles durante o intervalo a voltarem mais fortes pro segundo tempo? Não vai.
Então não fiquem pensando no passado, naquilo que vocês poderiam ter feito e não fizeram. Não fiquem pensando no futuro. Meu Deus, e se eu não passar? Agora é hora de jogar o jogo. Vá para o jogo com a mentalidade de que vocês vão vencer, de que esse ano a vaga é de vocês. Vão com essa mentalidade e vivam o presente. Façam cada questão prestando atenção naquilo que vocês estão fazendo. Que aí a ansiedade, ela não vai ter nem tempo de se manifestar, porque você sabe que você está dando o seu melhor. Quando você vive o presente, você para de tentar controlar o futuro, que é uma coisa que você não pode controlar. E isso, né, consequentemente, acaba acalmando você. E aí, nós vamos para o quarto passo, que é muitíssimo importante, que é entender, gente, que a vida não acaba se você não passar. E a sua família não vai parar de te amar por conta disso. Talvez realmente eles fiquem tristes porque eles torcem por você. Mas a sua vida não acabou, você ainda pode tentar de novo. Eu falei pra vocês irem com essa mentalidade de vencer, mas se vocês não vencerem, a vida não acabou. Você se tornou uma pessoa melhor, você estudou todo esse ano, consequentemente, acabou se preparando para a próxima prova, se você precisar fazer. Então não fiquem com medo. Porque quando a gente fica com medo, gente, isso atrasa a nossa vitória. Então peçam para Deus para que vocês tenham menos medo das coisas que são para vocês e para que vocês possam confiar que existe um tempo para cada coisa. E que mesmo que você não passe esse ano, tá tudo bem, porque ano que vem você vai passar, você vai entrar. Eu não sei qual é o seu contexto, qual é o seu ambiente familiar, se ano que vem você vai ter que trabalhar, se ano que vem você vai ter que ir para cursinho, não sei. Mas não deixe que isso atrapalhe você agora. No próximo, você vai voltar mais forte. E é isso que diferencia as pessoas que vencem das pessoas que fracassam. Porque o vencedor é só uma pessoa que fracassou várias vezes e que, na última tentativa, conseguiu. E por último, mas não menos importante, durmam bem. Amanhã é o Enem. Não inventem de virar a noite estudando. O que você aprendeu até aqui, você aprendeu. Tudo bem? Você não vai aprender mais coisas agora, não adianta, porque se você não dormir direito, você não vai consolidar a memória, você não vai descansar e não vai conseguir entregar um desempenho tão bom no Enem esse ano. E outra coisa, gente, quando nós não dormimos bem, nós ficamos muito estressados, o nosso nível de cortisol aumenta. Isso afeta a atividade do nosso córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro responsável pela tomada de decisões. E aí a gente fica menos concentrado, menos foco, mais disperso e acaba entregando um desempenho muito menor na prova. Então, estou falando de coração. Durmam bem. Isso é muito importante, tá? Muito mais importante, inclusive, do que você virar à noite estudando. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comentem aqui como vocês estão se sentindo, o que é que vocês acharam desse vídeo, quais são as expectativas de vocês para a prova, que eu quero muito saber. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar com alguém que você sabe que vai fazer o Enem lá da sua escola, da sua igreja, do seu cursinho, enfim, porque essa pessoa pode estar precisando ouvir esses conselhos desse vídeo. E eu desejo muito que vocês tenham uma ótima prova amanhã e que Deus abençoe a vida de vocês, que toda ansiedade possa ser controlada e que vocês consigam usar ela a favor de vocês. Eu tô torcendo muito por cada pessoa que me segue, cada pessoa que me assiste. Vocês vivem conversando comigo lá no Instagram, me falando sobre os sonhos de vocês. E eu realmente torço muito, muito para que cada um de vocês consigam alcançar esse sonho, né? Que é ter uma vaga na faculdade. E é isso, gente. Boa prova. Que Deus abençoe vocês. Tchau.